Bom seria se aqui tivesse mais pessoas, sabe, jovens para ouvir essa mensagem. Mas aqui está aqueles que o Senhor assim os conduziu. Amém? No livro de Provérbios, a gente vai ler hoje no livro de Provérbios. Eu gostaria que você tivesse com sua Bíblia aí, digital ou de papel, acompanhasse Provérbios 22, capítulo 17. Vou começar uma série de mensagens aqui em Provérbios, e hoje, se der tempo, ou até o período normal, eu desenvolvi aqui 15, mas são 30. Ainda tem aqui uns 3 ou 4 cultos aqui ainda, então vamos aproveitar e falar. Amém? A gente vai ler Provérbios 22, 17 ao 21, que diz assim. Eu estou lendo na versão NTLH, que é a versão de hoje. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhes ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimento e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. Assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. A vida, irmãos, é feita de oportunidades. Deus está nos dando uma nova oportunidade hoje para aprender. Olha só como o texto fala. O sábio disse: eu preparei 30 provérbios que mudará a sua vida. Eu não sei, parece que o povo cristão, nós os cristãos, parece que a gente lê o livro de Provérbios, assim, aquele texto que a gente chama a atenção, a gente lê 1 ou 2, mas a gente não aplica a nossa vida em Provérbios. E ultimamente eu tenho lido muito Provérbios, e eu fico assim abismado, meu Deus, por que eu nunca li isso aqui? Por que eu não... E outras coisas, às vezes nós aplicamos coisas que está lá em Provérbios, que foram os nossos pais que nos ensinaram. É incrível. Só que a gente acha que é um simples ensinamento dos nossos pais. Mas é a palavra de Deus. É por isso que aquela família que tem, sabe, o seu alicerce é uma família, sabe, doutrinada, uma família que não abre mão de princípios, dificilmente essa família dará errado. Mas o mundo tem entrado, sabe, de uma forma terrível pela internet, tem desfeito todas essas coisas. Hoje você entra em um vídeo, a pessoa está lá embaixo escrevendo: a igreja é o câncer do mundo. Esse povo é alienado porque segue a Bíblia. Só que se nós formos olhar para trás e olhar a geração que passou e essa geração que está entrando, a gente vai ver o que deu certo e o que deu errado. Isso não tem a ver simplesmente com ser cristão, porque tem pessoas que não eram cristãos e educaram os seus filhos no princípio da palavra de Deus e deram certo. Porque a palavra de Deus, ela é o manual para a humanidade. Então aí vai a primeira chave, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá. Porque aqui é o sábio escrevendo, mas aqui são palavras inspiradas por Deus. E ele diz assim no versículo, Provérbios 22, de 22 a 23, fala assim, ó: não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. A primeira lição que eu aprendo aqui é não tirar vantagens. Parece que a gente tem uma predisposição para tirar vantagem daquilo que parece ser fácil aos nossos olhos, mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem com como se defender no tribunal,
pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. É forte, né, irmão? Aí você olha hoje, se você ler um texto desse aqui e colocar algo desse tipo na internet, vai para os comentários que você vai ver. As pessoas vão dizer, eu quero um Deus desse que ameaça. Esse Deus aí não é assim, isso está errado. Não, essa passagem aí está mal interpretada. Sabe por quê? Porque eles só querem o Deus do amor. Mas eles não querem o Deus que é pai. Porque o pai, ele corrige o filho que ama. Se o pai, ele não corrige o seu filho, amanhã ele está chorando. E correção não é bom. Corrigir, às vezes dói, mas precisamos corrigir. Deus muitas das vezes não quer nos corrigir, mas Ele faz um alerta aqui, ó, cuidado, porque eu estou te observando. Então nossa primeira lição, isso aqui não é só para jovens, é para todo mundo. Não tire vantagens. E é o que mais as pessoas têm feito hoje, é tirar vantagem. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que é, sabe, capitalista. Quem tem dinheiro consegue se safar. Mas quem não tem dinheiro, até quando é inocente, é culpado. Mas Deus está vendo todas as coisas. E esse alerta que Deus está falando aqui, Deus vai ameaçar. Deus vai pegar. Deus vai agir. É por isso que muitos desses homens aí, ó, a gente vê, parece que está bem, do nada eles recebem. Porque quando nós plantamos, nós também somos obrigados a colher. E eu não sei qual a situação que você se encontra, se você está no banco do réu ou se você está no banco das testemunhas. Não importa onde você está. É necessário entender que há um Deus olhando as nossas ações. E o segredo para ter uma vida abençoada é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O segundo conselho, cuidado com as amizades. Provérbios 24, 25. Eu vou ler sempre o 22 e na sequência. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Diz um ditado que quem se mistura com porcos, farelos comem. Olha, irmão, olha que versículo poderoso. Não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. Já começa dizendo um alerta, não façam. Observe que tem a ver com a obediência. E o perigoso aqui é porque você vai aprender o costume, vai aprender como essa pessoa faz, e aí não conseguirá mais sair. Não é? Perceba que às vezes você tem alguém, um filho, bota aqui o exemplo, um filho bom, dedicado, sabe, carinhoso, aí ele agora começa a andar com pessoas diferentes do que ele foi educado para andar. Aí você começa a ver ele mudar o seu comportamento, você começa a ver ele agora agindo de forma diferente. Ele não gritava, agora ele passa a gritar. Ele não bebia, agora ele passa a beber. Ele não era violento, agora ele passa a ser violento. E muitas das vezes o pai não consegue entender de onde esse menino está tirando isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa é a segunda lição. Isso aqui é para a gente colocar em prática. Aqui é uma escola. Esse culto hoje aqui talvez não seja aquele que você esperava, sabe? Mas é um culto que você vai sair daqui atento com o que Deus está falando conosco. São conselhos para uma vida.
E aquele que ouve conselho, esse sim é sábio. Então é isso, cuidado com as amizades. Olha que Deus fala, alerta, não seja grosseiro, não seja violento. Controle suas emoções, cuidado. Isso não é bom. Terceiro, não seja fiador se você não puder pagar a dívida que não é sua. Não parece com conselhos que nós ouvimos aí no mundo? De onde tiraram isso da Bíblia Sagrada? Porque está escrito lá a partir do 26, 27, diz assim, ó, não seja fiador se você... não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Olha aí. Ou seja, o que é que o texto está dizendo aqui? Olha, se você não tem condições, porque se a gente for analisar, que você batalhou, você conquistou um nome na praça, você trabalhou muito, Deus te abençoou com a casa, ou um carro, algo assim, tá? Você não é rico, mas Deus te abençoou com algumas coisas. Aí você encontra um amigo que também está na situação, você ama muito ele, ou alguém que você tem muito carinho. Aí a pessoa, rapaz, me dê o seu nome para eu tirar um empréstimo aí. E aí o empréstimo lá, 70 mil, 80, o seu carro vale 70. Aí você, não, mas eu posso, o dinheiro não está saindo da minha conta, é só meu nome, porque eu tenho esse crédito, a pessoa, tá, mas eu quero, você tem que deixar um fiador. Você tem que deixar alguma coisa, não, pode estar meu carro aí, alguma coisa, ele vai pagar. Aí que acontece? A pessoa até não está pensando em dar o golpe nem nada, mas aí a vida ela é cheia de surpresa. A pessoa se enrola tudo e não consegue pagar. Então, se você der o seu nome, fique preparado. Eu vou dar, mas se der errado, eu pago. Aí vai-se você sem o carro, sem a casa e fica aqui, né? Não é um conselho bom para nós seguirmos? E a gente eu tenho colocado isso em prática, que tem dado certo. Se você tem condições, por isso se algum irmão me pedir algo, um dinheiro emprestado, se eu puder, sabe, viver sem aquele valor, eu empresto. Está aqui, meu irmão, está emprestado. Porque se ele não me pagar... Eu não vou perder o irmão, eu não vou, sabe, ameaçá-lo, eu não vou ficar desesperado. Mas se eu ver que aquele dinheiro vai me fazer falta, eu digo, meu irmão, eu não posso. Eu nem dou muita explicação, porque se é teu amigo, você não precisa dar muita explicação. Não dá. Isso vai evitar de você mentir, vai imitar várias coisas. Não dá, irmão. Se vai fazer falta, porque pode ser que ele não consiga pagar. Então é isso que o texto está dizendo. Não seja fiador, se você não pode honrar, cuidado, porque quem deve tem que pagar. E se você deu seu nome, quem vai pagar é você. Amém? Quarto, não mude o que já foi estabelecido por lei, por alguém antes de você. 22, 28 fala assim, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Não é, meu irmão? Por quê? Aí a gente fala assim, mas por que tem... Observe que os conselhos são conselhos para a vida. Talvez o jovem diga, mas eu não tenho terra, mas você herdará de seus pais. Seus pais já herdou de outras pessoas. Ou comprou, ou você comprou, tem um marco. Aí imagine quantas guerras não acontecem aí por causa de terra. Por que hoje Israel está em briga aí com a faixa de Gaza? Porque é terra. Um invadiu a terra do outro. Pessoas que compram um terreno, o cara, não vou entrar só meio metro aqui, o cara, assim, mas é meio metro. Dá morte por causa de meio metro, já vi palmos da morte. E tudo parente. Aí o texto está dizendo aqui, não mude de lugar os marcos de divisa de terra, porque os seus antepassados colocaram. E aqui eu já vou trazer um pouco para nosso mundo, nosso contexto, que a palavra de Deus é boa, que você pode aplicar ela. Né? Por exemplo, se já foi estabelecido lá em Atos dos Apóstolos, como é que a igreja tem que ser,
O altar, a palavra de Deus, sabe? Assim, toda a liturgia da igreja, você pode observar que em Atos está muito bem assim. E às vezes a gente fica inventando um monte de coisa. São marcos, são coisas estabelecidas antes de nós. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele vai celebrar a ceia do Senhor, ele fala assim, ó, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Se você for observar bem, quando João chegou aqui, o Batista pregando, ele anunciava o que? O reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Aí João sai de cena, entra Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Aí Jesus cumpre o seu ministério, quem está aqui agora? O Espírito Santo de Deus. Aí Jesus deixa bem claro, ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. A mensagem é uma só. Por que às vezes ficamos tirando marcos, coisas que foram alicerçadas antes de nós, aí a fúria de Deus vem sobre as nossas vidas. E você pode aplicar isso aqui na sua vida prática. Se você quer fugir de problema, não faça essas coisas. Quinta, não tenha inveja do sucesso do pecador. Vamos ver aí? 22, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Tem pessoas que se destacam. É notório. E a gente fica às vezes ciumando. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Então, se você desenvolve bem algo, foi o Senhor que te deu. E a oportunidade surge para todos. Porém, você vai ver aqui em outros textos que ele fala, bom, chegou, você está melhor do que a maioria, você chegou no nível que, sabe, que alcançou os grandes, mas agora ele vai fazer alguns alertas para mim e para você. Cuidado. Porque tem gente que está embaixo, quando chega na parte de cima, misericórdia, se perdem, Aí agora começa a se achar, começa agora a usar o que tem para prejudicar o outro. E Deus está do céu dizendo, não faça isso. A gente precisa entender que há leis, as leis estabelecidas por Deus, não há mudança. O homem pode até dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas com Deus não tem um jeitinho. Deus é um Deus justo. Amém? A sexta, não seja tolo e nem guloso. Aprenda a se comportar diante de pessoas espertas. Vamos ver o texto? 23, de 1 a 3. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Olha aí. Quando for jantar, porque tem gente que, chega é convidado lá por uma autoridade, alguém que tem poder, alguma coisa assim, e quando vê aquele banquete, misericórdia. Não se comporta, mas ele não sabe que ali é uma armadilha. Eu já fui em alguns lugares, através da comissão da marcha, e a gente já sentou com a prefeita, a gente já sentou com vereadores. Engraçado que eles chegam sempre oferecendo algo. E eu observo nos olhos de algum que chega, os olhos brilham. O que é que você precisa, pastor? O que é que a sua igreja está precisando? Diga que eu vou conseguir. Os pastores, meu pastor sofre, falta tanta coisa. Olha como é tentador, não é? Fale, pastor, o que é que o senhor está precisando? Aí o pastor se empolga, não, sabe, sirva bem aí. Tem uma água, o senhor quer uma água? O senhor quer um suco? O que é que o senhor quer? Porque depois ele vai vir e dar o golpe.
Por isso que o texto está dizendo, tenha cuidado. Ou seja, Deus está falando para mim e para você, eu vou te levar em lugares importantes, mas quando chega lá você precisa entender o porquê você está aqui. Não é isso, irmão? Porque às vezes a nossa alma, ela faz com que a gente perca as bênçãos de Deus. Por que a alma? Porque comer e beber, isso é desejo da alma, é vontade da alma. Mas você não consegue entender o porquê que você está naquele ambiente. E aí é tragado. Porque nós somos um transformador do meio. Quando nós chegamos, as coisas mudam. Então o inimigo sabe disso. E não podemos vacilar. Porque o texto é claro. Diante de pessoas poderosas, fique esperto. Deus não chamou para a gente ser tolo. Eu recebo várias propostas. Pessoas que chegam aqui, está começando, está difícil. Eu posso lhe ajudar em quê? Eu digo, em nada. Pode me ajudar em nada. A não ser que você vá evangelizar comigo. A não ser que você vá para a rua comigo, para a gente falar do amor de Deus, eu só preciso disso. Porque você percebe qual é a intenção dele, é ano político, né? Precisamos entender, não que você tem que se afastar dessas coisas, mas você tem que ficar esperto e não vender a noiva do Senhor, não se vender, não perder a sua coroa, amém? Sétimo, cuidado com os desejos da alma, sem controle, pois isso poderá matá-lo. Provérbios 23, de 4 a 5. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, como águia. E aqui eu chamo a atenção. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu costumo dizer que há um espírito que age no dinheiro. É como se o dinheiro fosse vivo. Você já tem situações de você estar, sei lá, em uma igreja, em um lugar, e aí você está com a quantia ali no bolso. Aí chega o momento do ofertório, parece que o dinheiro fala com você, aí não pegue. Não mexa. Ou então você encontra alguém na rua que você pode ajudar aquela pessoa, sabe? Você pode ficar ali, comprar um prato de comida da ela, você pode fazer, mas parece que o dinheiro fala assim, não faça não. Porque a gente não é maluco, nós não somos doidos para estar falando com nós mesmos. Mas há algo assim que nos prende. É por isso que a Bíblia fala para a gente ser bondosos, para a gente doar. Quando nós damos, nós também recebemos. É como se algo tivesse que sair de dentro de nós. Há muita dificuldade. E aqui o texto fala assim, não se mate de trabalhar tentando ficar rico. E nem pense demais nisso. Porque a Bíblia fala que aonde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aí nós conseguimos entender por que tem pessoas, a gente sabe que existem casos e casos. A gente não pode levar tudo ao extremo, mas tem pessoas que morrem em assalto porque o coração dele está naquele bem. E o ladrão chega, ele não consegue entregar aquilo. Por que eu estou falando caso? Porque tem casos também que a pessoa entrega tudo e o miserável ainda chega ali e faz a sua maldade. Mas é bem raro. Acontece. Mas tem pessoas que se apegam tanto ao que conquistou, aos bens, que ele morre ali. Sabe? Já vi situações de pessoas a casa desabando, e as pessoas chegam, você precisa sair. Não, minhas coisas estão aí dentro. Tem um rapaz aqui que tem pouco tempo, assim, de anos, que quando existia insinuante ali ainda, um fio começou a pegar fogo, ele era um vendedor, um batalhador, cara, correria, difícil, conseguiu comprar sua primeira moto com seu trabalho. Quando o fio começou a pegar fogo, o fio caiu em cima da moto dele, e o pessoal, saia daí, eles, não, minha moto, que eu trabalhei tanto, deixa esse negócio aí, não, eu vou tirar com pau. Quando ele bate, ele lá, ele ficou. Um cara maior que eu.
ficou desse tamanho, porque não conseguiu desapegar, deixar a moto. E o texto aqui é bem claro, se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, olha quantas coisas a gente vai nos livrar. Porque o dinheiro pode sumir de repente. Oxe, não é um papel, não é um... Como é que some de repente? Como é que bate asas e voa? Tem um mistério aqui. E de fato, o dinheiro não é o problema, mas o problema é o amor a ele. É como se tudo aquilo que nos escraviza é ruim. O dinheiro é importante para a gente, sabe, comprar as coisas necessárias, para a gente, sabe, ter uma vida melhor, mas ele não é mais importante que a sua vida, que a minha vida. Tem pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. Eu sempre conto essa história aqui que o dono, o criador da Eipo, né, o cara rico, morreu em um hospital sozinho. Ele fala, olha, a cama mais cara do mundo é a cama de um hospital. E com todo o dinheiro que eu tenho, eu não posso comprar alguém para sentir a minha dor. Na pandemia, pessoas morreram por aquilo que é de graça, o ar. E o dinheiro não salvou. São coisas para nós refletirmos. Deus nos trouxe aqui nessa noite para fazermos uma reflexão. Precisamos trabalhar sim, precisamos correr atrás sim, mas não devemos colocar todas as nossas forças nisso. Amém? 8º. Cuidado com muitos elogios e vantagens, pois podem ser um golpe, um atentado à sua vida. Provérbios 23, 6-8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Observe que Deus faz um alerta sobre a gula em várias passagens bíblicas. Portanto, é necessário prestarmos atenção no que a Bíblia está dizendo. Eu estava falando isso com a minha esposa hoje. A gula, ela é tão assim, sorrateira, sutil. Porque quando a pessoa está nas drogas, você percebe logo a ruína. Mas comer, né? Quem vai se importar com isso, né? Mas aqui o texto não está falando daquelas pessoas que come e fica gorda, não. O texto está falando de pessoas que não podem pegar um dinheiro que ele quer agora para o melhor restaurante, ele quer comer, ele vai comprar algo, ele não compra um só, ele compra uma caixa, e aí ele senta e come, desperdiça e joga fora, aí ele pega o outro, abre, desperdiça e joga fora, aí fica aquela, não aguenta ver nada. Essa pessoa vai ter dinheiro? Essa pessoa vai ter? Não vai. Ela não tem controle, ou seja, olha a gula atrapalhando ele. Tem pessoas que chegam, já está com barriga cheia, mas tem que sentar e comer de novo. Aí vai prejudicando o seu corpo. E aí vai destruindo a sua vida. Mas é sorrateiro, ninguém percebe. Né? Esse menino é guloso. Mas é um pecado terrível. Se não fosse assim, a Bíblia não estava alertando. Né? Mas aqui eu observo que tudo depende da obediência. Se nós obedecermos ao Senhor, ele já começa dizendo, não vá. Não é isso que o texto fala? Não coma na casa de um homem miserável. É um alerta, não vá. Não sente. A Bíblia está falando, olha filho, não sente na roda dos escarnecedores. Não é assim que diz? Mas a gente faz o quê? A gente senta. O não está bem claro, não faça isso. Porque haverá consequências. 9, não perca tempo
O tempo é algo precioso em nossas vidas. 23:9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteira. Parece que eu estou vendo a política. O cara que é do Lula, o cara que é do Bolsonaro. Essa galera que vem, vai para o extremo, você vai perder seu tempo. Que você vai ficar falando do Lula, o cara que ama o Lula vai dizer que não é isso. Aí você vai falar do Bolsonaro, o cara que ama o Bolsonaro vai dizer também que não é isso. Ou seja, não adianta, é uma conversa inútil, porque nenhum quer ouvir. Eu estava observando, eu estava na loja, aí um vendedor chegou, eu estava conversando com o pastor, o cara é bom de venda. E ele ali interrompeu a nossa conversa para vender algo. E o pastor falava que não queria, ele colocava outra coisa, ele ofereceu tanta coisa e no final não vendeu porque os nossos ouvidos estavam fechados para ele. Aqui não adianta, a gente está aqui, vamos fazer 2 anos nesse lugar. As pessoas chegam aqui, as pessoas são abençoadas, vidas transformadas, elas não ficam. Aqui sabe, aqui nas casas ao redor, as pessoas passam aqui e dizem assim, eu ouço o culto de lá, Deus fala comigo, mas elas não vêm. Por quê? Eu me lembro que quando o Felipe começou a pregar, e as pessoas receberam o evangelho, o apóstolo Pedro ficou sabendo que Samaria recebeu a palavra do Senhor. Aquele eunuco estava sentado lendo um livro, ele não estava entendendo. Aí Felipe chega e fala, entendes tu o que lê? Ele diz, como eu posso entender se não há quem me explique? Ele estava aberto a saber o que estava escrito ali. E Felipe fala para ele, ele diz, agora eu quero me batizar porque eu entendi. Então aqui eu entendo que o evangelho é quando você recebe, até essa palavra que eu estou trazendo aqui com minha voz mansa, que às vezes até dá sono, mas se não entrar no ouvido e não receber, não adianta nada, sairemos daqui e não colocaremos nada em prática. Essa sabe, é o limite que nós como cristãos temos que entender, porque se nós não entendermos isso, sabe o que acontece? Aí agora eu vou ficar iracundo, eu vou dizer, eu não vou mais falar de Jesus para esse povo, porque eu estou aqui há 2 anos, as pessoas só ouvem e não vêm aqui, porque eu estou levando para o lado pessoal. O evangelho não é e nunca foi por imposição, é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas quando elas abrem, porque a palavra de Deus diz, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não serão todos salvos, porque os perdidos são como a areia do mar. Estarão 2 juntos, um será levado, o outro será deixado. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, que o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que eles, no final do tempo, ajuntarão para si doutores que falem segundo aquilo que eles querem ouvir. Dizem que eles vão ter a aparência de ser bom, mas eles vão negar isso. E se essas coisas não acontecerem, a Bíblia estará mentindo. Eu vou estar cometendo o mesmo erro que Pedro cometeu. Quando Jesus disse que ele iria morrer, Pedro diz assim, não, tu não vai morrer não, olha. Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, se eu estou dizendo que vai acontecer, por que não? Por que está dizendo que não vai acontecer? Portanto, nós não podemos nos cansar de falar do evangelho, mas também não podemos perder tempo com aquelas pessoas que não querem ouvir. Elas não querem ouvir. O próprio Jesus, quando chegava pregando, que os fariseus começavam, a Bíblia fala que Jesus se retirava, Jesus se calava e saía. Não podemos dar pérolas a porcos. Por quê? O porco, ele não sabe o que é pérola. Ele conhece lavagem, ele conhece a lama, ele não conhece pérola. Aquilo não tem serventia nenhuma para um porco. Eu estou falando do animal mesmo, o porco. Ele não sabe o que é aquilo. Assim são algumas pessoas. E qual é o nosso papel? Pregar o evangelho todo o tempo. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Eu só não posso obrigar a ninguém a recebê-lo.
Isso não é o meu papel. E também não é o papel do Espírito Santo. Amém? Por isso não devemos perder o nosso tempo. E aqui o tempo é precioso. Nosso tempo é precioso. Estamos perdendo muito tempo, sabia, irmão? Às vezes, antigamente, eu lembro que era um orgulho o cristão dizer assim, eu levanto nas madrugadas para orar. Hoje, não conseguimos mais orar porque na madrugada a gente está com o celular na mão. Ou perdeu muito tempo lá no início, já está morto de sono quando deita, não consegue mais levantar. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. O que mudou, irmãos? A palavra não mudou, o que mudou fomos nós. Porque estamos fechando os ouvidos para a palavra de Deus. 10. Não mexam com quem é guardado por Deus. Você é guardado por Deus. Provérbio diz assim, 23, 10, 11. Não mude de lugar uma divisa, de novo, uma divisa antiga, e nem tome posse de terras que pertencem a órfão. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. E costumo dizer, você quer atrair a ira de Deus, mexa com o órfão, com a viúva e com as crianças. São textos que a Bíblia fala. Órfão. Pode observar, quando tem alguém, sabe, que não teve pai ou não teve a mãe, Deus sempre coloca alguém para cuidar dele, né? Deus sempre coloca um escape para ele. Ele é mais sensível, sabe? Ele sofre mais, então Deus sempre ajuda ele de uma forma diferente. Agora você imagine, tá? Como a nossa sociedade está, irmãos, é de tremer. Quando a gente começa a analisar a Bíblia Sagrada, a gente começa a perceber o que é que Deus está olhando da terra e vendo o que a nossa nação tem feito com as crianças, com os órfãos, com a viúva. Como é que é inadmissível a gente, sabe, aplaudir ou até apoiar, sabe, um aborto. A gente apoiar, sabe, chacinas de crianças, com desculpas. São assuntos polêmicos que não cabem a nós, os cristãos. Coisas horrendas têm feito na terra. E Deus querá das nossas mãos o sangue de muitos inocentes. Aqueles que se calam, aqueles que se omitem. O nosso papel aqui na terra é cuidar. Cuidar daqueles necessitados, sabe? Cuidar da palavra de Deus. Pregar o evangelho, ajudar essas pessoas. E não ajudar o inimigo a destruí-las. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, que sempre existiu o aborto. Sempre existiu. Sempre existiu o que não presta. Você não está aqui para mudar isso, você está aqui para mudar o meio onde você vive. Não apoiar essas coisas. Nós sabemos que existem casos e casos, e que é por isso que a lei está aí para corrigir essas situações. Mas não devemos levantar a bandeira, devemos orar. Orar para que Deus ilumine a mente desses líderes, porque eles é quem estão lá para fazer essas leis. E a igreja tem que se levantar. Olha, quando a igreja ora, dê uma pesquisada aí, algo chamado a Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos, e que a igreja começou a orar, um grupo de pessoas, e mudou a história daquele bairro. Quando a igreja parar de ficar brigando um com o outro, placa disso aqui, e que se unir em oração, as coisas mudam. Mas como é que Deus vai intervir em uma nação que está separada dele, distante dele? A gente está vivendo na graça. A graça, ela é perigosa. Porque a graça diz assim, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não há interferência. O que você quer, isso você corre atrás. Mas um reino nos aguarda. E para entrar nesse reino só através do Filho. Amém? Versículo 11.
Fique atento, já vamos encerrar. Fique atento para aprender. Provérbios 23, 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Olha só, a Bíblia está dizendo aqui que você não vai aprender tudo. Você não conseguirá absorver tudo. Mas quando você estiver aqui, Raquel, que está gareando aí, né, faculdade, ou qualquer um de nós, a Bíblia está dizendo, olha, quando você encontrar alguém para ela ensinar, fique atento. Absorva o máximo, seja aquela esponja. Absorva o máximo, porque você não terá condições de aprender tudo, mas absorva o máximo que puder. Parece ser algo simples, né? Um conselho simples. Por que isso vai mudar a minha vida? Vai mudar, porque nós estamos todos os dias em ambientes diferentes, cada dia aprendendo algo mais, e se a gente fechar os ouvidos e a mente, a gente não vai aprender, vai ficar na mesmice a vida toda. E Deus nos fez pessoas especiais, com mentes para mudar. Imagine se eu não mudasse, eu estava no mundo até o dia de hoje. Muitas coisas que eu achava que era certa, hoje eu já vejo que é errado. Porque eu decidi aprender e mudar. Não é assim? Imagine se Paulo não tivesse ouvido e mudado. Ele seria Saulo até o dia de hoje. O Pedro, Jacó e outros aí, os homens de Deus, todos eles foram falhos, todos eles tiveram mudanças. E estaremos mudando até o dia da vinda de Jesus. Estaremos errando, mas a nossa meta é errar menos, cada dia menos, para alcançarmos a graça do Senhor. 12. Corrija quem você ama. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-lo da morte. Aí os pais gostam, né? Mas observe, mas se você pegar um versículo desse aqui e colocar na internet, você está ferrado. Mas eu vou colocar. Porque agora você não precisa bater, isso foi um... Cria trauma, a criança vai ficar traumatizada. Engraçado que na minha vez agora é crime. Porque, meu pai me corrigia. Obrigado, meu pai. Olha o que o texto está dizendo. Corrija a criança, umas palmadas não vai matá-lo. Irmão, se até os animais, né, corrige a sua cria. É por isso que tem muita gente que pega um filhote de cachorro e tira logo ele da mãe. Só Deus sabe como é que vai ficar aquele cachorro. Porque até isso, a cachorra ali, ela ensina muitos limites para aquele filhotinho. O leão e todos os animais são assim, mas a gente não. O pior erro que o pai tem é de assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Se o que você passou te transformou no que você é hoje, como é que isso é ruim para seu filho? A gente passava por dificuldades, por lutas, né? Não, meu filho não vai passar por essas coisas. Meu filho não pode ir andando em lugar algum, meu filho não pode isso, não pode aquilo. Isso cria pessoas fracas, frágeis, que não conseguem passar por dificuldades. E o mundo é feito de dificuldades. As lutas nos tornam fortes. E os filhos não ficarão debaixo das nossas asas por muito tempo. Não é? Vai chegar um momento que ele vai ganhar asas. E vai voar e começar a família dele. Amém? Já estamos encerrando. Só vou encerrar até o 15. Deus tem orgulho do filho que ouve e pratica seus ensinamentos. Provérbios 23, 15 e 16. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Deus se alegra quando eu e você aprende. Quando eu e você faz o que é certo. Se um pai se alegra em ver um filho, que é um pai que não se alegra em ver um filho que estudou, que conseguiu uma profissão boa, ou que consegue, sabe, mudar o ambiente dele, tá? Dá até orgulho ver o filho falando, né? Às vezes não precisa nem ser rico. Eu fico orgulhoso quando eu vejo, sabe? Eu estava ali mesmo vendo o pastor lá ontem, o pastor todo debilitado e o seu filho tomando conta da igreja aí pregando.
Ou aquele pai que está velhinho já, mas ele criou um filho, o pai agora não pode mais trabalhar, ele assume a casa. Ele ajuda, ele não dá um orgulho. Imagine Deus. Quando vê que todas essas as lições que a palavra nos dá, a gente coloca em prática, Deus fica orgulhoso. O 14, não perca a esperança. Provérbios 17, 18, 23, 17 e 18. Não tenha inveja das pessoas, dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Primeira coisa, não inveje quem está distante de Deus. Segunda coisa, o respeito a Deus e a obediência é o segredo para a vitória. Porque às vezes a gente fica invejando. Porque fulano fez o que fez, agora está bem de vida. Fulano aprontou e agora está aí. Para fulano não criou os filhos no caminho do Senhor e agora tudo deu certo. Será que deu certo mesmo? Será? Mas quando nós tememos a Deus, então o texto fala, não tenha inveja dos pecadores, e fala, olha meu filho, procure o respeito, obedecer a Deus de todos os seus dias, obedecer todos os dias, não é só uma vez, é a vida toda. Então, portanto, isso é para a criança, é para o adulto, para o velho, para o jovem, para todo mundo. Enquanto estivermos vivos, precisamos honrar a Deus. Viva cada fase da sua vida. Viva com sabedoria. E o último, próximo culto a gente continua com as 15. Cuidado para não acabar na pobreza e vestindo trapos. Provérbios 23, 19 e 21. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com a gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque todos os beberrões, como os comilões, vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Olha que incrível. Escute, meu filho. Olha, Deus está chamando de filhos. Escute. Se os filhos ouvissem os pais. Se os filhos dessem ouvido aos pais. Aí sim eles não passariam por o que nós passamos, mas é o que nos erros. Seja sábio. O texto está dizendo, pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come. Olha, não ande. Não se misture. São príncipes, princesas do Senhor, não se mistura. Mas a pessoa pensa assim, não, eu não bebo, então não tem problema. A gente ouve isso muitas vezes dos filhos. Pai, você não vá para aquela festa? Pai, mas eu não bebo, eu fico lá só olhando. Mas eu não curto. A Bíblia está falando para você não andar, porque isso vai atrair para a sua vida coisas que Deus não queria. Ao final dessas pessoas, eles viverão na pobreza vestindo trapos. Então, é necessário que possamos entender as Escrituras Sagradas. Tenha uma vida plena em Deus, tenha um relacionamento abençoado, tenha uma vida profissional abençoada, tenha saúde para viver, porque sem saúde também não adianta nada. Olha que todos esses conselhos aqui, por mais simples que seja, por mais cansativo que seja, são lições preciosas, que muitas das vezes colocamos em prática sem nem saber que está na Bíblia Sagrada. Porque os nossos pais aplicavam a Bíblia Sagrada para a nossa criação. Se você perguntar a qualquer pessoa, pode matar? Independente que a pessoa seja cristã, não importa o que ela vai dizer assim, não. E onde ela aprendeu isso? Onde ela ouviu isso? Na Bíblia Sagrada. Então tem coisas que estão dentro do nosso coração. Então esses são os primeiros 15, no próximo culto
Estarei falando os outros 15, porque Deus colocou esse no meu coração essa semana para eu falar de provérbios. Eu tenho colocado provérbios para ouvir e te confesso que tem hora que eu tenho que desligar, porque eu falei, não acredito que eu estou fazendo tudo errado. Eu não acredito que tinha que ser assim, eu estou fazendo assim. Sabe o que acontece com quem lê a Bíblia? Você erra menos. Você vive melhor, você compreende melhor os tempos, você compreende melhor as coisas. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa guia, é a nossa direção. A palavra de Deus é o que este mundo está precisando. A gente estava vindo, vamos colocar de pé, já vamos encerrar. A gente estava vindo para a igreja, a gente encontrou um carro, né, com o som ligado, e eu fiquei abismado porque não era jovens que estavam em cima do carro só. Eu vi uma galera assim nessa idade de seus 50 anos, 50, 60, pulando em cima de um... engraçado, né? Se eu peguei, eu estou sentindo isso. Mas em cima de uma Saveiro, com o som paredão ligado, não era jovem, eu fiquei aqui, meu Deus, onde é que a gente tá? Né, meu irmão? É triste te olhar assim e ver. Né? Aí dói aqui, dói ali, você lá do louvor não consegue ficar porque dói as costas, não sei o que, aparece doido, mas nas festas ninguém dói nada. E corre e pula. Sangue de Jesus tem poder. Chega aqui. É triste um negócio desse. Mas a gente tem que orar, né? A gente fala assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com o país? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente sabe, estão distanciando de Deus. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de ouvir o irmão orando, encerrando aí, né? Amém? Passa aí para ele aí, Dai. Rapaz, muito bom cultuar contigo, amém, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Antes de orar... Amém? Você ir para cá, pode vir. Não tá bom. Tá bom aí? Pronto. Eu gostaria de deixar assim claro para os irmãos que tudo é um propósito de Deus. Nós estamos aqui nesse hotel, Aerohotel, eu sou pernambucano, né? Nordestino, creio que igual a vocês, mas eu moro no Rio, né? E o time do Botafogo está fazendo um torneio aqui, essa 2 de julho, e tudo que Deus está tocando no coração do amado irmão para falar tem acontecido comigo, né? Enquanto hoje é dia de folga nosso, né? Enquanto muitos estavam se preocupando, se reunindo para dançar, como você está falando, são pessoas já que eu faço parte da comissão, eu preferi buscar o Senhor, né? Porque na minha folga eu disse, não, eu não posso deixar de ir na igreja. Aí confesso que passei aqui umas 2 vezes, na terceira vez, aí Deus, por onde você pensa que vai? Porque como a palavra do Senhor está falando sobre provérbio, diz que em provérbio que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Nós, alebadacha, glória a Deus, nós traçamos o nosso caminho, né? Queremos fazer a nossa vontade, e quando na verdade a confirmação ela vem da parte de Deus. E, aleluia, como eu falei, nós estamos aqui no Aerohotel, e Deus me tocou para vir nesse lugar, porque, aleluia, na qualidade de profeta de Deus, também trago, aleluia, essa mensagem que o Senhor falou para Josué, para que ele, aleluia, reanimasse, porque Josué estava desanimado. Há momento da nossa vida que nós pensamos em jogar a toalha, quando pensamos que está tudo perdido, aleluia. A Bíblia diz que Moisés já havia morrido e Josué pensou em parar. E nessa noite é o que Deus está mandando também dizer aqui, para todos nós. Reanimamos, reavivamos. A palavra de reavivamento, abaixuragás, aleluia, que tem sido tocado nessa noite. Eu venho aqui como profeta do Senhor também para profetizar sobre esse lugar,
aleluia, o renovo, profetizar nesse lugar, reforço, aleluia, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor da glória, por esse momento maravilhoso na sua casa. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. E o Senhor estava aqui, aleluia, e muitos, quando olham, aleluia, a condição física, aleluia, a estrutura, talvez não dê nada, mas aqui não é outro lugar senão a tua casa. E na tua casa é lugar de renovo, na tua casa é lugar de reforço, na tua casa é lugar de cura, Pai querido. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que tuas mãos estejam estendidas sobre essa localidade, sobre essa comunidade, Pai amado, aleluia, que as palavras, Pai, aleluia, que seja, aleluia, direcionada nessa noite e seja direcionada a pessoas, Pai, que estão precisando ser renovadas, das quais também eu faço parte, Pai querido. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma esse ministério em tuas mãos, Pai amado, aleluia, reúne as forças, encoraja a cada dia, capacita a cada dia, Pai amado, aleluia, em nome de Jesus. Nós estamos nos despedindo desse recinto, aleluia, para irmos à nossa casa, que o Senhor ordene os seus anjos a nosso respeito para nos guardar de todo mal, e ao chegarmos, aleluia, no nosso lar, onde nós vamos deitar, nós possamos dizer que em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, Cleitinho. Amém. Glória a Deus. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Recebo isso em nome de Jesus, na qualidade de um profeta. Sabe? Isso é a igreja do Senhor. Amém. E eu vou repetir, olha só. Provérbios 22, 29. Se você conhece alguém que faz bem o seu trabalho, eu conheci. Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. A Bíblia é linda, né? Porque a gente foi ensinado assim, não, o cristão ele não pode. Somos filhos de Deus, somos príncipes e princesas do Senhor.
E tu és um profeta lá onde Deus te colocou. Aleluia. Quem vai alcançar esses jovens lá? Eu não. Eu sou perna de pau. Eu não estou na comitiva. Eu não tenho acesso, eu não tenho a confiança de quem deveria ter para falar. Mas Deus colocou um seu lá. O melhor. É assim que Deus faz. Amém, Cleitinho? Te amo, cara. Você aí. Olha que Deus preparou um presente para a gente essa noite. Um testemunho lindo e maravilhoso. Deus vai continuar te honrando, meu irmão. Amém? Que culto bom. Mas vamos terminar, né? Senão. Aqui, irmão, a gente está os cultos dia de domingo e quinta-feira. Porém, a gente também está para sair daqui. A gente já está aqui há 2 anos quase, né? Hã? Vamos encerrar a live. Deus abençoe a vida de vocês. Encerra aí. Amém.